Pessoal, boa noite a todos. Vamos fazer então a nossa revisão sobre os dois tópicos que faltaram na aula passada, que a gente fez a revisão, né? Então vamos fechar hoje essa revisão com os conceitos de limites no infinito e depois limites trigonométrico e exponencial, né? Que foram os tópicos que faltavam então para a gente fechar a revisão que a gente começou a fazer na última aula, né? Que vocês sugeriram. Então vamos hoje trabalhar mais uns dois conceitos, né, para fixar bem esses conceitos relacionados aos limites, né? Conforme sempre eu digo, aqui a gente vai tirar as dúvidas, vamos resolver alguns exercícios para poder esclarecer essas dúvidas, né? De modo que vocês possam dar sequência então em algumas questões e assim sucessivamente. Tá? Lembrando que a gente resolve aqui, terminou a aula, eu sempre recomendo que vocês refaçam de novo. Né, até porque vocês mesmos falaram que é diferente eu fazendo aqui, vocês acompanhando, tudo parece ser mais fácil, mais simples, e na hora que vocês tentam resolver a dificuldade, às vezes aparece. Então, como sempre falo, terminou aqui, a gente fez, tirou as dúvidas, pega os exercícios, esquece a resolução e você tenta resolver para ajudá-los da melhor forma possível, né? Porque ali você vai vendo, pô, entendi, deixa eu tentar fazer para ver se as minhas dúvidas, elas, né, estão sendo bem sanadas, tá? Então, olha só, vou compartilhar com vocês aqui, então, a minha tela, né? Para a gente poder estar começando, então, essa revisão nossa ali, tá bom? Então, olha só, eu não sei se a minha tela já apareceu aí para vocês, acredito que talvez para alguns já, para outros vai demorar um pouquinho, isso é normal. Aqui já apareceu. Apareceu? Apareceu. Tá. Pessoal, quem não visualizar a minha tela, só me avisa, só para eu saber. Se todo mundo estiver visualizando, tá ótimo, mas acredito que todos vão visualizar. Dependendo do dispositivo, às vezes demora um pouquinho para carregar. Pessoal, todo mundo aí apareceu? A minha tela dá para visualizar? Tudo bem? Ok aqui, Daniel. Tranquilo. Ok. Tá bom. Sara, tudo bem? Dá para ver? Então tá bom, pessoal. Olha só, então vamos dar Tudo bem, sequência. professor, dá para ver. Tá bom, Sara. Obrigado pelo retorno. Então, olha só, então vamos dar sequência, então, né? Para fechar, então, digamos assim, essa parte aí que a gente viu desses limites. Para a gente poder estar tirando as possíveis dúvidas, né? Para fechar bem esse conceito e ficar muito claro, então, para a gente, né, sobre alguns pontos importantes, né, que nós vamos ver nessa revisão. E peguei também, então, eu montei esse materialzinho, pegando as dúvidas que vocês apresentaram na aula passada, né, algumas questões que eu havia deixado para vocês resolver, que vocês alguns não conseguiram, apresentaram, então, a dificuldade. Tá? E, então, eu trouxe essas questões aqui para a gente estar resolvendo elas, de modo a ajudar também vocês e a tirar essas dúvidas, por que vocês não conseguiram resolver, para vocês enxergarem aonde é que vocês pararam, né, até um certo ponto, e a partir dali, então, para a gente continuar, então, né, da melhor forma possível. Então, olha só, nós começamos, então, né, da revisão que faltava, falar da indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, olha só, quando eu tenho um limite de qualquer expressão, coloquei aqui apenas a expressão para vocês observarem, quando o x tende a mais infinito, se no lugar do x eu colocar o infinito, vai ficar 2 que multiplica o mais infinito, mais 4. E no lugar do x aqui eu vou colocar infinito mais 2. Infinito é algo muito grande, então se eu somar com 4, continua sendo infinito, uma coisa muito maior. Infinito mais 2 continua sendo infinito.
Então, nós chegamos numa expressão, né, numa relação do tipo infinito sobre infinito, onde eu comentei com vocês nas aulas que infinito sobre infinito não é igual a 1. Tá? Isso é uma indeterminação. Então, qual é que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é aprender a resolver esse tipo de indeterminação, tá? Envolvendo os conceitos de limites. Então, olha só, como é que a gente resolve? É muito simples resolver limite que envolve infinito sobre infinito, ou essa indeterminação. É muito simples. Professor, como é que eu faço para resolver? Primeira coisa, você olha no exercício, identifique o termo de maior grau, tá? Professor, o que é grau? É o expoente de x, por exemplo. O x sempre vai estar elevado a um número n. Então, esse n aqui vai indicar o grau, né? O grau daquela expressão. Então, você vai identificar, primeiro no exercício, qual é que é o termo de maior grau. Então, a gente vai procurar o termo que tem maior grau. Seja no numerador ou no denominador, ou seja, na parte de cima ou na parte de baixo. Se tiver só numerador, no numerador. Se tiver só denominador, denominador. Se tiver o numerador, denominador, eu olho nos dois qual é que é o termo que possui maior grau. Professor, se eu encontrar os termos com mesmo grau, então você escolhe, pega um termo no numerador e pega um termo no denominador. Já que os dois têm o mesmo grau, eu pego um termo de cada para resolver o nosso limite. Tá? Então, é assim que a gente resolve indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, eu olho primeiro no exercício, eu identifico qual que é o termo de maior grau, também chamado de termo dominante, tanto faz no numerador ou no denominador. Tá? Então, eu vou escolher apenas aqueles termos. Então, olha só, se vocês observarem, por exemplo, na letra A, no exemplo da letra A, nós temos apenas, no numerador, só tenho 2x, não tem mais outro termo. E no denominador, eu vou ter apenas o x. Então, se eu tivesse que escolher, ia escolher apenas em cima, ia escolher só o 2x, e embaixo eu ia escolher o x. Se eu olhar na letra B, professor, o maior grau é x elevado a 2. Então, em cima, eu ia escolher o x elevado a 2. Embaixo, qual que é o de maior grau embaixo? Professor, de maior grau não tem, só tem o x. Então, fica o próprio x. Assim, se eu olhar na letra C, qual que é a expressão de maior grau? Professor, 2x elevado a 3. Que é o que tem maior grau, é 2x elevado a 3. E no denominador? No denominador, professor, a expressão que tem maior grau é 4x elevado a 4. Então, 4x elevado a 4. Então, esse é o primeiro passo. Primeiro passo, eu tenho que identificar no numerador e no denominador qual é que é o termo que tem maior grau. Feito isso, as contas, vocês vão observar que fica muito simples, tá? Já que eu comento daqui a pouco da letra D e da letra E quando envolve raiz. Professor, vai mudar alguma coisa? Não, a gente vai escolher do mesmo jeito. Não muda nada. Professor, então, só fazer isso, primeiro passo tem que identificar isso. Primeiramente, identifica o termo de maior grau. Identificou, tá tudo bem. Olha no numerador e no denominador e separa os termos que você encontrar de maior grau. Feito isso, vocês vão observar que na hora de resolver os limites, as coisas ficam muito mais fáceis, muito mais simples. Pessoal, alguma dúvida sobre isso que eu acabei de falar, de escolher o termo de maior grau, de olhar no limite e você enxergar qual que é o termo de maior grau e você escolher? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, tranquilo. É sempre escolher o que está com x elevado a alguma coisa, sempre maior, não é? Isso, sempre o maior. O que tiver x elevado a alguma coisa. A gente olha sempre para o que tiver o x elevado a alguma coisa. Então, olha só. Vamos resolver agora. Então, o que eu fiz? Está aqui o primeiro exemplo aqui, ó, que a gente viu lá nos exemplos. Qual que é a expressão de maior grau? Professor, no numerador só tem 2x. No denominador só tem x. Está aqui, ó. Eu escolhi os dois, então. Então, olha só. Meu limite, que era toda essa expressão, o limite se reduz apenas limite de 2x sobre x. E se eu cortar o x com x, o que sobrou para mim? 2. 2. Então, o limite dessa função é igual a 2.
Dúvida, pessoal? Até então, não. Tudo bem. O professor, só por Sim, curiosidade, sim. isso numa questão de avaliação, por ser várias fórmulas, várias coisas, a gente vai ter acesso às fórmulas ou vamos ter que decorar isso tudo? Que fórmula que você está Não, falando? no caso, os meios, né? Que a gente acaba, tipo assim, quando a indeterminação de 1/0, entendeu? Que nem a gente estava vendo, outros Ah, não, tipos de mas indeterminações. tudo isso aí já está no material, né? Então vocês vão ter o acesso ao material de vocês, que vocês já têm ele. Todas essas informações já estão disponíveis no material. Ah, não, sim, mas no caso de uma prova presencial, a gente não vai ter poder consultar. Ah, não, se for prova presencial, você tem que saber como resolver Os cada conceitos. indeterminação. Isso. Ah, sim, entendi. Até porque não tem fórmula, né? Então, tipo assim, qual é que é o É conceito só para o meio, resolver né? isso? Qual é que é o conceito para resolver infinito sobre infinito? Eu tenho que procurar o termo de maior grau e o termo de menor grau. Então, isso não tem uma fórmula que tem isso, apenas é o conceito que está por trás disso. Agora, esse conceito, se fosse numa sala de aula, por exemplo, uma prova presencial, conforme você falou, vocês teriam que saber os conceitos, porque na prova vem, por exemplo, resolva o seguinte limite. Não fala nem que tipo de determinação é. O aluno substitui o valor, ao encontrar a indeterminação, ele sabe o que ele vai aplicar para cada indeterminação. Ah, entendi. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Uhum. Então, olha só, pessoal, vamos na letra B, ou na segunda, ou no segundo exemplo. Então, olha só, qual que é o termo de maior grau? X ao quadrado no numerador. Então, tá aqui, ó, coloquei x ao quadrado. Qual que é o termo de maior grau no denominador? Professor, só tem x. Então, vamos pegar o x, tá aqui, ó, coloquei x aqui, ó. Então, o que que ficou? Ficou limite de x ao quadrado dividido por x. Como é que o x está ao quadrado, gente? É x vezes x. Eu posso cortar aqui um x em cima com x embaixo, vai sobrar apenas um x. Tranquilo, pessoal? Porque eu tenho x ao quadrado, se eu simplificar, vai sobrar um x. Uhum. Então, olha só, como vai sobrar um x? Como o x tende a infinito, no lugar do x, vou colocar aqui o mais ao infinito. Está aqui limite, quando o x tende a mais ao infinito, e eu próprio mais ao infinito, porque x tende a mais ao infinito, então esse limite também vai tender a mais ao infinito. Dúvida, pessoal? Ô, professor, Sim, desculpa aí um pouquinho. No caso ali, eu vendo ali que x mais infinito, tá? isso. Até então, aí eu já vou saber que eu tenho que escolher um novo termo, né? Um termo. Ou não? Não, depois que você substitui e simplifica, o que sobrou é você agora colocar o valor de x lá no lugar do x. No caso, se eu for resolver, eu teria que colocar infinito ao quadrado mais 5 sobre infinito mais 3. Eu Isso, sei que que vai isso dar, era infinito. isso vai ficar infinito sobre infinito, que é uma Isso. indeterminação. Agora, como é que a gente resolve essa indeterminação que nós estamos fazendo? Pegar os termos de maior grau no numerador e também Uhum, no denominador. certo. Eu já não estou substituindo porque eu já parti do título, o título na sua aula é infinito sobre infinito. Então eu já tenho certeza que todos esses limites vai dar indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Uhum, Tranquilo? Mas, tranquilo. conforme fizemos nas outras aulas, sempre a gente substitui e verifica no final qual que é a indeterminação que vai dar. Ah, tá ok. Tá? Resolve a equação para ver qual é o processo, né? Isso. Qual vai ser a indeterminação para você aplicar os conceitos que são necessários para cada um. Tranquilo? Tranquilo. O Então, olha difícil é só. decorar tudo isso. Oi? O difícil é decorar tudo isso. Não, não precisa decorar, gente. Vou falar para você. Se você começar a resolver, porque o que acontece? Quando você resolve, as indeterminações, elas vêm natural. Então, o segredo é você resolver exercício. Uhum. Até esses conceitos ali, você vai começar a observar que você não vai precisar nem ficar lendo como que foi, porque na hora que você olha em determinação, você fala, isso aqui eu vou fazer assim. E você vai indo, você vai resolvendo. Tá? Então, o segredo é praticar. Tá? O segredo é praticar para a gente poder estar lembrando como aplicar isso aí. Então, olha só a letra C. Qual é a expressão de maior grau? Professor, tenho aqui 2x elevado a 3, né? Porque o x elevado a 3 é maior que 3x. Né? Olha sempre, aqui tem x elevado a 1. Então, peguei aqui 2x elevado a 3. Embaixo,
Professor, de maior grau é 4x elevado a 4. Então, peguei 4x elevado a 4. Então, olha só, o que eu fiz agora? Eu tenho 2x elevado a 3 dividido por 4x elevado a 4. Pessoal, em cima tem 3x, embaixo tem 4. Se eu cortar os 3 com os 4 de baixo, em cima não vai sobrar nada, embaixo vai sobrar ainda 4x. Tudo bem? Vai sobrar 1x, né? Porque embaixo tem 4, em cima só tem 3. Então, quando eu simplifico, vai sobrar 1x. Então, olha só, chegou até aqui, agora é só colocar no lugar do x, colocar o menos infinito. Então, o que eu fiz? Ó, no lugar do x ficou 4, que multiplica o menos infinito. Qual é que é a definição dos limites que nós vimos? Qualquer número, dividido por mais ou menos infinito, o resultado é igual a zero. Então, olha só, vai ficar 2 dividido 4 vezes menos infinito, continua sendo menos infinito. Uma coisa muito grande multiplicado por um número continua sendo uma coisa muito grande. E qualquer número dividido por infinito, isso aqui é igual a zero. Que é a definição dos limites, né, que a gente viu lá, que eu até coloquei aqui no cantinho para lembrar. Qualquer número dividido por infinito, seja infinito elevado a qualquer número, seja um infinito positivo ou negativo, o limite é sempre igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, eu peço que vocês falem. Não deixem continuar para depois. Sim. Tira uma dúvida minha. Um exercício de limite, tanto o limite infinito, que x tende a infinito, positivo ou negativo. Se em cima tiver uma expressão com x e embaixo só um número inteiro, como é que eu resolvo? Eu vou tirar o número maior de cima. Como assim? Espera aí, limite, em cima tem o quê? Infinito, seja positivo ou negativo. E embaixo nada. Embaixo um número inteiro. Embaixo pode ser qualquer número. É. Isso aqui a gente já viu, O resultado vai ser o infinito positivo ou o infinito negativo. Infinito dividido por qualquer número continua sendo infinito. O que é infinito? Uma coisa muito grande dividido por um número continua sendo uma coisa muito grande. Agora, vamos supor que eu tenha apenas infinito positivo. Esquece o sinal negativo. Se o infinito for positivo e o número aqui embaixo tiver sinal positivo, mais dividido com mais vai dar mais. Então, vai dar mais infinito. Vamos supor que em cima você tem menos infinito e embaixo tem o sinal positivo. Menos dividido por mais vai dar menos infinito. Tá? Tudo isso aqui, pessoal, eu não coloquei mais aqui, porque a gente está fazendo exame, mas tudo isso que vocês perguntaram aqui está lá na aula de limites no infinito. Tá? Eu coloquei lá todas as condições. Infinito somado com qualquer número é infinito. Infinito subtraído de qualquer número é infinito. Infinito dividido por qualquer número continua sendo infinito, desde que esse número não seja zero. O infinito multiplicado por infinito é a mesma coisa também, né? Continua sendo infinito. Ele só muda quando alguma coisa é dividido por infinito. Aí dá zero. Não. Isso ali, alguma coisa por infinito dá zero. Ou, quando a gente encontra infinito sobre infinito, é uma indeterminação, né? A gente já sabe. Então, isso aí, ou infinito, que nós já vimos, é menos infinito. E isso também é uma indeterminação. Os outros casos continuam sendo infinito. Certo. Então, olha só, a letra C, quando envolve raiz, eu tenho aqui 2 exemplos aqui, vou explicar. A gente fez isso na aula passada, mas vou voltar a explicar de novo para poder deixar bem claro. Olha só, primeiro eu vou olhar na parte de baixo. Quando eu tenho raiz, olha só na parte de cima primeiro, tenho 3x mais 5. Professor, então, qual é o termo de maior grau? Continua sendo 3x. Então, tá aqui, eu peguei o próprio 3x. Quando tem raiz, eu olho na expressão de x que está dentro da raiz. Pessoal, essa raiz aqui, como é que é chamado? É raiz cúbica ou raiz quadrada? Esse símbolo aqui. Raiz quadrada. Raiz quadrada. O que significa? Por que é quadrada? Significa que o seu índice é igual a? 2. A 2. Então, olha só, quando a gente tem uma expressão, por exemplo, na raiz, igual, por exemplo, x ao quadrado,
quando o expoente de x é igual ao índice da raiz, a gente tira apenas o x, sem elevar ele ao quadrado. Tiro do radical? Isso, tira apenas o x dentro da raiz, sem se preocupar com o expoente dele. Me fiz entender, pessoal? Isso é uma forma de simplificação, né? Isso, por quê? Porque como eu tenho aqui x ao quadrado, olha só, se eu simplifiquei esse quadrado com a raiz, o que vai sobrar para mim? X. X. Por isso é que eu acabei de falar para vocês. Então, quando o expoente do x é igual ao índice da raiz, você só precisa tirar o próprio x. Não precisa tirar x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo, ou x elevado à quinta. Não precisa. Então, o que eu fiz? Como tenho aqui raiz de x ao quadrado mais 1, eu coloquei aqui 3x, que é a parte de cima, e dentro da raiz, o maior expoente é x ao quadrado, então o que eu falei? Vou tirar apenas o x. Então, se eu cortar x com x, o que sobrou para mim? O 3. Então, o limite é igual a 3. Dúvida, pessoal? Daniel, eu tenho. Só para me confirmar, ver se eu entendi. Nessa situação aí, o x da raiz está sendo elevado a 2. Certo? Então você está cortando a raiz por conta do 2 da raiz também, que não está mostrando. Isso. Certo. Se tivesse, por exemplo, raiz de x elevado ao cubo, então aí eu levaria a raiz inteira para frente. Não entendi. O que você levaria, que você falou? Vamos pensar assim, se tivesse raiz de x ao cubo mais 1. Certo? Isso. Aí, então, eu ia isolar ali, no caso, eu não ia isolar só o x ao cubo, né? Eu ia ter que levar a raiz junto, raiz de x ao cubo. Você conseguiu entender? Entendi o que eu tô falando. Pode continuar, tô te ouvindo. Então, é isso. Por exemplo, aí o segundo passo ficaria 3x sobre raiz de x ao cubo? Ficaria 3x sobre raiz de x ao cubo? Entendi. Se fosse... Isso. Você está falando isso aqui, 3x sobre raiz... Opa, peraí, vou tirar o cubo aqui, que eu coloquei o cubo aí. Raiz quadrada de x ao cubo. Ué, x ao cubo, gente, x ao cubo não é x ao quadrado vezes mais bx? Vezes x? Sim. Então, basta eu tirar, olha só, vai ficar x ao quadrado vezes x. E esse x aqui ao quadrado, o que eu vou fazer com ele? Vou tirar dentro da raiz. Da raiz, vai ficar x aqui fora, que multiplica a raiz de x. É isso que eu vou levar lá, ué. Então aqui vai ficar 3, que multiplica o x, vezes a raiz de x. Entendi. Cor do x com x, ficou o quê? 3 sobre x, certo? Certo. Vai ficar 3 sobre raiz de x. Vamos supor que esse exercício é esse. Então, vai ficar 3 sobre raiz de x. Entendi. O x tende a quanto? Não tende a infinito? Tende a infinito. Raiz de infinito dá quanto? Infinito. Infinito. Qualquer número dividido por infinito dá quanto? Zero. Zero. Pronto, o limite seria igual a zero. Então, não muda muito, não. Entendi. É porque, assim, a dúvida mesmo era se ele tivesse com um expoente sem ser 2, né? Porque o 2 você corta ele a raiz, né? O que acontece? Por que a gente gosta de trabalhar com... Por que a gente coloca 2? Porque a raiz quadrada, ela tem uma condição importante. Quando a raiz for quadrada, por exemplo, a condição é que essa função tem que ser maior ou igual a zero. Se mudar aqui o índice, por exemplo, isso já não interfere nessa condição. Por isso é que acontece, por isso que a gente, como professor, trabalha com raiz quadrada para mostrar, porque ela tem mais condições. Mudou de raiz quadrada, filho, pode jogar o valor de infinito, independente se vai dar negativo ou não interfere mais na condição de existência. Agora, quando o índice for par, raiz quadrada, ali que é muito importante tomar cuidado. Então, olha só, de novo,
Então, fizemos aqui, deu 3. O que eu preciso observar, professor? Quando o índice da raiz, como no nosso caso aqui a raiz, o índice é 2, quando o índice for par, eu tenho que verificar se o x tende a mais ou a menos infinito. Por quê, professor? Se o índice da raiz for par, se for um número par, e o teu limite tende a menos infinito, na hora que você resolver, no resultado, você tem que colocar o sinal negativo. Se o índice for par e x tendendo a menos infinito. Ô, professor, Sim? no caso, sempre que o expoente ali for maior que 2, não igual ao radical, o índice da raiz, tem que decompor ele, né? Se fosse elevado à quarta, eu teria que decompor, depois eu anularia. Isso. Então, beleza. Então, olha só a letra E, por exemplo. Limite. Raiz de 2x ao quadrado menos 7, dividido por x mais 3, quando o x tende a menos infinito. Então, tomem cuidado, o x está tendendo a menos infinito. É que eu acabei de falar. Eu vou calcular, por exemplo, professor, qual é que é? O x ao quadrado, eu já sei que igual alguém perguntou aqui, por exemplo, acho que não sei, foi x ao cubo na raiz, né, que a gente acabou de fazer. Então, observem que eu tenho agora raiz de 2x ao quadrado. O x ao quadrado, ele pode sair na raiz. Só que a raiz de 2 não é exata, então vai permanecer raiz de 2. Então tá aqui, ó, em cima vai ficar raiz de 2, que multiplica x. Embaixo, o único termo de maior valor é o x, então fica x. Corta o x com x, cortei o x com x, sobrou apenas raiz de 2. Aquilo que eu falei, tomem cuidado, por quê? Porque o x está tendendo a menos infinito. Como o índice da raiz é par, no resultado tem que aparecer o sinal negativo. Dúvida, pessoal? Dúvida, pessoal? Daniel, sempre que eu chegar no valor final aí, igual aconteceu, raiz de 2 ou 3 de cima aí. Isso. Aí eu considero o sinal do infinito, né? Isso. Se a raiz for par, se o índice da raiz for par, só. Se fosse ímpar, não. Só quando o índice da raiz é par. Se fosse 3, aí eu deixo aonde eu cheguei. Não, se fosse raiz cúbica, o resultado é que você encontrou. Só quando o índice é par. Essa condição só é válida quando você tem uma raiz com o índice par. Beleza, obrigado. Se for ímpar, não precisa. Então, olha só, gente, resumindo, tudo isso, então, aqui, claro, lá no material de aula vocês têm mais coisas, né, o conteúdo, mas tudo é desse jeito que a gente resolve limites que envolvem infinito, independente se vai ter raiz ou não vai ter, é desse jeito que nós resolvemos limites quando x tende a infinito. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, é desse jeito que vocês têm que começar a resolver quando o limite envolve infinito, onde a determinação é do tipo infinito sobre infinito, independente se tiver raiz ou não, tá? Então a gente resolve aplicando esses princípios todos que nós vimos aqui. Então, olha só, qual foi outro ponto também que a gente viu, então? Limites, né? Fundamental trigonométrico. O que eu comentei com vocês nos limites trigonométricos nas aulas? Que o nosso objetivo nesses tipos de exercício, no limite trigonométrico, o nosso principal objetivo é encontrar uma expressão em que eu tenha seno de alguma coisa, desde que dividido por alguma coisa. O que eu quero destacar aqui nessa alguma coisa? Quando essa alguma coisa que tiver aqui no seno for igual a essa alguma coisa que está sendo dividido, o limite dessa expressão é igual a 1. Não precisa fazer conta. Isso é definição de limites trigonométricos.
Então, todo limite trigonométrico, nosso objetivo é pegar o exercício, transformar para a gente encontrar essa expressão aqui. Por exemplo, se eu tiver limite de seno, por exemplo, de seno de 4x dividido por 4x, quando x tende a zero. Então, se eu tiver o limite disso, limite de seno de 4x dividido por 4x, então observa que aqui em cima eu tenho um 4x, embaixo também eu tenho um 4x. Quando isso acontece, esse limite é igual a 1. Não preciso fazer conta, porque isso é a definição do limite trigonométrico. Então, essa definição é que vocês têm que saber. Que se eu tiver um argumento no seno for igual ao argumento do denominador, a expressão for igual, significa que esse limite é igual a 1. Isso somente quando o limite tende a zero. Quando o x tende a zero. Isso, né? No caso, se o x tendesse a 2 aí, seria uma outra situação. Não, se tender a 2 não vai dar indeterminação, então vai dar um número, então já tem resultado. Tá certo. Por isso que a gente... Por quê? Porque para dar indeterminação, é o zero que nos causa a indeterminação. Agora, se fosse, por exemplo, seno de 2 tem na calculadora, dividido por 2 vai dar um número. Normal. Uhum. Então não vai dar indeterminação, porque eu vou ter em cima um número, embaixo um número. Certo. Um número dividido por um número vai dar um número qualquer, então não vai ter indeterminação. Agora, quando o x tende a zero, seno de zero é zero. Qualquer valor de k vezes zero é zero, vai dar zero sobre zero. Então, é nesse caso uma indeterminação. Uhum. Agora, por exemplo, tende a 4, a 3, a 5, isso aí é sossegado, porque seno de 4... É só substituir, né? Isso, vai dar um número seno de 4, dividido por alguma coisa vezes 4, vai dar um valor numérico. Então, tudo bem, pessoal? Então, nosso objetivo sempre é procurar encontrar essa expressão. Qual que é a dificuldade? É que nos exercícios, nem sempre o exercício ele vem, claro, o exercício ele não vai vir escrito já assim, nessa expressão. É a gente que vai trabalhar, fazer que isso aconteça. Tá? Então, olha só, por exemplo, deixa eu tirar essa, vou colocar isso aqui, vou puxar um pouco aqui, só para me colocar um exemplo aqui em cima, para a gente poder estar resolvendo. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, limite, né, quando o x, por exemplo, tende a zero, de seno de 5x dividido por 5. Ou dividido por x. Vou colocar assim, dividido por x. Quanto é que dá esse limite? Dá 5. Dá 5. Mas como é que você chegou no 5? Eu adicionei o 5 embaixo ali, multiplicando por x. Exatamente. Então, olha só, para ser igual, em cima eu tenho 5x, embaixo eu não tenho 5, professor. Como eu não tenho 5, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar em cima por 5, e embaixo também multiplicar por 5. Não altera a expressão, porque se eu cortar esse 5 com 5, volta tudo que era antes. 5x sobre x. Então, eu posso fazer isso aí que não me dá problema nenhum. Então, olha só. Então, o que eu fiz? Aqui tem um x, multipliquei embaixo por 5, em cima também multipliquei por 5. Olha só, esse limite que está aqui já está igual à definição. Seno de alguma coisa, quando essa coisa que está aqui for igual, que tiver aqui embaixo, o limite é igual a 1. Então, todo isso que eu circulei aqui, esse limite dá 1. Então, vai ficar 1 vezes 5, o limite é igual a 5. Tudo bem, pessoal? Então, perceberam? Então, o nosso objetivo é esse aí, é trabalhar os exercícios, trabalhar da melhor forma possível, para a gente chegar nesses critérios ali. Então, olha só, temos aqui, também coloquei bastante exercício, coloquei também exercício aqui que vocês
falaram na aula passada que eu havia deixado que vocês não conseguiram resolver, eu vou fazer eles aqui para vocês também tirarem todas essas dúvidas sobre limites que envolvem isso aí. Então, olha só, coloquei aqui no cantinho aqui a nossa expressão, né, para a gente poder estar visualizando ela. Olha só o primeiro exemplo, limite de seno de 2x sobre x. O que eu fiz? Olha só, multipliquei embaixo por 2, tá aqui, e multipliquei em cima também por 2. Porque se eu cortar esse 2 com 2, volta na expressão anterior. Então, eu não estou alterando o limite. Se eu cortar o 2 com 2, fica seno de 2x sobre x. Então, olha só, na hora que eu multiplico em cima, embaixo por 2, olha só, o que eu tenho aqui embaixo? 2x, em cima 2x. Então, olha só, esse limite aqui já me dá 1. 1 vezes 2, o limite é igual a 2. Então, simples e tranquilo e fácil. Apenas questão de pensar, ou colocar ali. Olha só. O que eu tenho aqui na letra B? Sim? Quando você acrescenta o 2, nesse caso do exemplo do A, como é uma divisão, é a mesma coisa se tivesse colocado 2 sobre 1? Aqui, 2 sobre 1 que você está falando? Ou não? É a mesma coisa. Porque vai fazer um multiplicado cruzado. Pode ser, a mesma coisa também. Pode ser, pode pensar assim também. 2 sobre 1, não tem problema não. Cara, você pode colocar uma fração, no caso, pode. Aí, outro exemplo. Você pode colocar uma fração para que essa função chegue ao números iguais. Isso. Pode colocar. A transformação que você fizer não importa. Tá? Não importa. Desde que a minha transformação, essa minha fração, não altere a expressão. Não pode alterar. Daniel. Sim? Você já me explicou, mas eu não lembro, cara. Por que quando você coloca para multiplicar por 2, aí ele só multiplica de baixo? Por exemplo, em cima não fica 4x. Não, porque a multiplicação é feita numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplicação é em cima, embaixo, embaixo. Não posso fazer o contrário. Não, mas aí então, você aqui tem um subentendido. Multiplicando por 1. Isso. Ah, beleza. Se eu multiplicar, seria 2x vezes 1, e aqui sendo esse alguma coisa aqui, sobre 2. Tá, beleza. Então, olha só a letra B, então, tá aqui, ó. Limite de seno de 2x dividido por 5x. O que eu fiz, ó? De novo, vou multiplicar aqui por 2 e vou multiplicar em cima também por 2. Ou, conforme eu disse na aula passada, tem um aluno que fez, quando eu dei essa aula, falou, professor, a mesma coisa, eu dividi por 2 aqui e multiplicar em cima por 2 e embaixo multiplicar por 2. Também é a mesma coisa, gente, não muda nada. Pode colocar o 2 multiplicando aqui, pode colocar assim como alguém havia sugerido. Não muda, gente, não muda. Não muda nada pra gente. Tá? O importante é igualar com a parte de cima, né? Isso, esse é o importante. Isso que eu quero que vocês percebam. O importante é igualar a parte de cima. Independente se você vai chegar aqui, você vai multiplicar aqui por 2, né? Deixa eu tirar isso aqui, colocar, por exemplo, um 2 aqui multiplicando. Gente, não importa. Isso aqui que você fizer, né? Se eu multiplicar aqui por 2, né? Ou do jeito que eu tinha colocado, não importa. O importante é que a expressão tem que ser igual. Alguém comentou, por exemplo, professor, aqui tem 2 sobre 1? Tem, 2 sobre 1. Não precisa colocar, mas você pode lembrar que tem. Então, olha só. O que eu falei para você, professor, então posso multiplicar 2 vezes 5 para dar 10? 10x? Não precisa. Por isso é que você está fazendo com engenharia. Você multiplicar 2 vezes 5 vai dar 10x. Aí depois você vai ter que dividir de novo. O que você faz? Tira o 5 daqui que está multiplicando. Faz 5 vezes esse 1 que está aqui, vai dar 5. Então, se você separa, professor, então, se você separou, tirou 5x dali, tirou 5 dali, ficou 2x, isso, só separei. Porque se eu multiplicar 5 vezes 2, continua dando 5 vezes 2x. 5 vezes 2 continua sendo 10. Se eu multiplicar aqui, continua sendo 10, então não muda nada. Professor, eu achei interessante multiplicar para dar 10
E depois eu fazer que 10 é 2x vezes 5. Tá dando trabalho, que é o que está escrito aqui. Então, olha só, feito isso, olha só, o que eu já observo? O limite de seno de 2x dividido por 2x, esse limite dá quanto? 1. 1. 1 vezes 2 sobre 5, 2 sobre 5. E assim, gente, todos os limites que envolvem o trigonométrico, o objetivo sempre é esse. Então, porque eu falei, você fazendo tantos exercícios, até você vai começar a ver... Professor, todos os limites sempre tem que acrescentar o número? Depende. Não necessariamente você acrescentar. Por exemplo, a letra C, olha só a letra C. Na letra C, nós podemos fazer de duas formas. Limite de seno de 4x dividido por 8x. Alguém poderia chegar aqui e falar, professor, eu vou multiplicar por 4 em cima e vou multiplicar por 4 também embaixo. Não tem problema. Aí o limite ficaria 4x, né? Sobre 4, aí você separa o 8, tira o 8, ficaria aqui em cima 4 sobre 8. Aí esse limite você ia fazer que dá 1. E 4 sobre 8 vezes 1 vai dar 4 sobre 8. Ali você vai dividir 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá? 2. Meio. Então, olha só. E eu não acrescentei nenhum número, mas eu acabei de fazer agora mostrando que você poderia ter acrescentado 4 ou não. Professor, sério, poderia ter acrescentado ou não? Nesse caso, não. Por quê, professor? Porque o 8 ele é divisível por 4. Então, eu posso fazer que 8 é 4 vezes 2. Concordam comigo? Você vai observar que dá o mesmo. Oi? Poderia jogar direto 1,5 aqui para multiplicar. Isso, Aí 8 vezes 2 vai dar 8. E 4 vezes 2 vai dar 8. Isso, é que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, eu coloquei o e-mail aqui multiplicando. Aqui no outro na frente, tá certo. Isso, então assim, observem que eu mostrei, aumentando 4 e tirando 4, não muda o resultado. Então observem, gente, aquilo que eu falei, do jeito que você transformar, não tem problema nenhum, não muda o resultado. Então, o que eu já sei? Olha só, limite de seno de 4x sobre 4x dá 1, isso aqui dá 1. Que é a definição que tem aqui. Então, 1 sobre 2 igual a limite, né? 1 sobre 2 vezes 1 continua sendo 1 sobre 2. Ô, professor, desculpa aí, mas Sim. eu não entendi essa parte da hora que surgiu esse 1 do meio aí, a hora que você multiplicou ele, entendeu? Como assim 1? Até aqui 4 vezes 2, 2 Não, vezes 4. 1 eu coloquei 1 porque qualquer coisa vezes 1 mantém a mesma coisa. 1 não altera a expressão na multiplicação. Uhum. Então, se eu pegar 1 e multiplicar por seno, continua sendo seno. Concorda comigo? Seno de Então, 4x, né? Isso, continua sendo seno de 4x, por isso que eu coloquei 1, porque 1 não altera a expressão. Ah, entendi agora. Tranquilo? Tranquilo. Porque na multiplicação, 1, ele é considerado como se fosse, né, um elemento, uma identidade, uma unidade que não altera a expressão. Olha só a letra D. Olha só a letra D. Limite de seno de 3x, gente, dividido por 4x. Esqueça a minha resolução. O que eu preciso fazer aqui? Dividir embaixo por 3x e multiplicar em cima também por 3x, concorda? Sim. Para ficar igual. Então tá aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó. Tá aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó. Multipliquei embaixo por 3x, ou dividi por 3x, também pode ser a mesma coisa. E multipliquei aqui em cima também por 3x. Professor, o de baixo, então vou multiplicar por 4x em cima, e depois vou dividir por 4x. Exatamente, gente. Você vê aqui a mesma coisa. Sim, vai se repetindo. E aí, tá aqui, ó. O que eu fiz? 4x, dividi ou multiplicar por 4x, em cima também por 4x. Professor, então, ou seja, esse limite aqui, seno de 3x sobre 3x dá quanto? 1. E o limite também dá 1. Então, vai sobrar apenas 3x aqui, ó, em cima. Professor, então de baixo também, nessa parte aqui, vai limite de 4x
dividido por 104x sobre 4x vai dar 1 também? Isso, que é a definição. Então vai sobrar apenas 4x. Cortar o x com x aqui, o resultado é 3 sobre 4. Então, olha só, na aula passada, eu fiz um exercício, né, que era do cosseno, né, que está no material de vocês, que não vou precisar fazer ele. Hoje eu vou fazer um outro que é da tangente que eu deixei nos exercícios, que vocês falaram a maioria que não conseguiram resolver, que eu até já facilitei o problema de vocês, né, que já coloquei aqui para vocês como sugestão. Eu coloquei: faça x ao quadrado menos 1 igual a t. Professor, por que é preciso fazer isso? Por quê? Nada. Por que eu coloquei a sugestão para vocês? Porque nos limites, gente, quando o x não tende a zero, quando dá indeterminação 0 sobre 0, quando não tende a zero, né, é muito mais prático quando eu mudar essa variável. E quando eu mudo, gente, fica muito mais fácil o limite. Olha só, o que eu faço, professor? Como essa expressão de cima é igual a de baixo, o x ao quadrado que eu tenho aqui também tem um x ao quadrado. Então, o que eu sugeri para vocês no dia que eu deixei esse exercício para vocês fazerem? Eu coloquei o exercício e lá no material está escrito isso: sugestão: faça x ao quadrado menos 1 igual a t. Professor, esse t que varia... Gente, essa t é qualquer letra. Eu escolhi t. Você poderia escolher o A, Z, W, qualquer letra da vida que não importa, gente. Eu escolhi t porque eu achei o t mais legal. Professor, então eu poderia usar qualquer letra que você mais gosta dentro do alfabeto, né? Dentro do alfabeto que tem 26 letras, ou você pode pegar até letras gregas, se quiser usar, não muda nada na resolução. Então, olha só, o que eu fiz, que eu já tinha sugerido para vocês. X ao quadrado menos 1, eu chamei de t. Eu chamei que x ao quadrado menos 1 vai ser igual a t. Então, no limite, onde tiver x ao quadrado menos 1, vou colocar t. Então, olha só. Está aqui tangente de x ao quadrado menos 1. No lugar de x ao quadrado menos 1, eu coloquei t. Então, ficou tangente de t. Dividido por x ao quadrado menos 1. No lugar de x ao quadrado menos 1, eu coloquei t. Está aqui. Só até aqui, alguma dúvida? Isso que eu fiz? Só troquei de variável. Sim, só fez a substituição. Isso, só fiz a substituição. Agora, professor, como é que... Se o x aqui tende a 1, por que agora você falou que o t vai tender a 0? Ué, pessoal, x não tende a 1? Coloca 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado menos 1 igual a t. Essa é a expressão que a gente tem. 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá quanto? 0. 0. Por isso que eu coloquei aqui que t agora vai tender a 0, porque 1 menos 1 vai ser igual a 0, né? Então, 1 menos 1 vai ser 0. Então, t vai ser igual a 0, né? A gente sabe que no limite a gente diz que t tende a 0. Feito isso, tá aqui, ó. Olha como é que o limite ficou muito simples. Limite de tangente de t dividido por t quando t tende a 0. Professor, já não lembro. Nós vimos funções trigonométricas. Já não lembro. Não tem problema. O professor vai lembrar para você na aula de hoje. O que é tangente? Tangente é seno dividido por cosseno. Cosseno. Então, tá aqui. Eu só escrevi. Tá aqui, ó. No lugar da tangente, coloquei seno dividido sobre cosseno. Tudo isso dividido por t. Feito isso, agora é, digamos assim, é matemática. Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então tá aqui, ó. Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Como aqui tem t, nós sabemos que tem um 1 aqui subentendido, fica 1 sobre t. Então, olha só. Pessoal, vocês concordam? Como é multiplicação, eu posso separar, olha só, vai ficar seno de t sobre t, que multiplica 1 sobre cosseno, concorda? Pessoal, tudo bem? Aí deu uma bugadinha na hora dessa transição aí. Não tem transição. Gente, se eu trocar de lugar 2 vezes 3, é a mesma coisa eu escrever 3 vezes 2, é multiplicação. Multiplicação não altera, ó. Se tudo isso está multiplicando,
é cosseno que multiplica t. Eu posso trocar t que multiplica cosseno. Não muda. É multiplicação, gente. Concordam comigo? Se é 1 sobre t que está multiplicando... Esse t não tá... Se eu multiplicar, não vai ser 1 vezes seno? Não vai ficar t vezes cosseno? Sim. É mesmo. Se eu trocar de lugar, não muda. Olha só, troquei de lugar. Não continua sendo t vezes cosseno e 1 vezes seno. Concordam comigo? Professor, por que multiplicação não muda? Não, como eu estou multiplicando as expressões, para mim não vai interferir no meu resultado. Por quê? 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Aí, no caso, você alterou só a parte de baixo, né? Isso, só troquei de lugar, não alterei, só troquei de lugar. É, só mudou de lugar a parte de baixo. Isso. Só mudei de lugar a parte de baixo. Então, olha só. Na hora que eu mudei de lugar, professor, por que você precisou mudar de lugar? Ali vem a inteligência nossa como engenheiro. Porque se eu colocar o seno de t dividido por seno de t, esse limite eu conheço. Se eu deixar do jeito que está, eu não vou conseguir resolver. Mas na hora que eu enxerguei que tem um seno de t, se eu colocar ele dividido por t, esse limite eu conheço. Porque é um limite famoso. É 1. É 1. Por isso é que eu troquei de lugar. Então, olha só, compreenderam, pessoal? Por isso é que eu fiz a troca de lugar, só por causa disso. Por quê? Porque eu já sei, olha só, seno de t dividido por t, esse limite me dá 1. Vocês estão entendendo? Por isso é que eu só troquei de lugar com t. Tirei o cosseno daqui, coloquei para lá e deixei o seno, embaixo do seno coloquei o t, porque esse limite eu já conheço ele, e já sei qual que é o resultado. Pronto, se esse limite é 1, o que sobrou para mim? 1 sobre? Cosseno. Cosseno. Então, olha só, 1 sobre cosseno. E o t tende a quanto t? O t tende a? 0. A 0. Então, fica cosseno de 0. Pessoal, quanto é que dá cosseno de 0? Dá 1. Dá 1, então. Cosseno de 0 dá 1. Então, 1 sobre 1 dá quanto? 1. Tá aqui, ó. 1 dividido por 1 dá 1. Então, olha só, gente, uma dica importante. Uma dica importante. Por isso que eu deixei esse exercício para vocês resolverem, para ver se vocês percebessem essa dica. Então, olha só, professor, qual que é a dica importante que você então enxergou? Que quando eu tiver também tangente de qualquer coisa em cima e essa mesma coisa for igual a embaixo, e o limite, o x tendendo a 0, não importa, quando o x tende a 0, não preciso mais fazer conta, porque isso aqui também vai ser igual a quanto? A 1. A 1. Por isso que eu havia deixado para vocês perceberem essa conclusão importante. Então, olha só, professor, então além do seno também, então, professor, na hora que você colocou aqui tangente de t dividido por t, eu poderia ter colocado já igual a 1, não precisava fazer a conta? Isso, não precisava. Ah, então que legal. Então, a partir de agora... No caso aí, você teve que mudar a tendência do x para 0, né? Isso, né? Eu poderia ter colocado aqui x tendendo a z de primeira, mas eu fiz de propósito para a gente resolver, para chegar a essa conclusão. Tá? Eu poderia ter colocado aqui quando x tende a 0, não, mas eu mudei mesmo para não colocar 0, para que a gente chegue a essa conclusão. Então, ou seja, se você tiver num processo, alguma prova, algum exercício, aparecer tangente de alguma coisa, professor, então se não for igual na tangente, posso fazer aquele mesmo princípio, aumentar, multiplicar embaixo, multiplicar em cima para igualar? Pode fazer também. Esse método ele serve tanto para tangente quanto para seno. Quanto para o seno, isso. Certo, para o cosseno é uma outra história. É porque para o cosseno dá 0, né? Cosseno não dá 0, cosseno de 0 é 1, então para dar 0 para cosseno tem que ter uma expressão bem elaborada. Entendeu? Porque o cosseno de 0 é 1, então o cosseno dificilmente você vai encontrar para ele anular a expressão, é muito difícil. Agora, a tangente e o seno não, ele é muito rápido. Por quê? Porque a tangente de 0 é 0. Cosseno, por exemplo, de 0 não é 0, é 1. Então dá um número, olha a diferença. Enquanto que seno de 0 é 0, tangente de 0 é 0, e cosseno de 0 é 1. Entendi. Tá? E
E vocês podem ver, por exemplo, na aula, vocês podem, eu até sugiro que vocês refaçam ele. Nessa aula de limite trigonométrico, eu fiz um exercício envolvendo cosseno, né, que eu expliquei para vocês, e eu até sugiro que vocês façam ele também, para vocês verem que o que eu fiz lá vai vos ajudar. Já que esse aqui vocês tinham apresentado dificuldade, eu falei, fiz questão de trazer ele e resolver ele aqui para poder estar tirando essa dificuldade. Então, olha só, pessoal, para Daniel. fechar... Sim, pode falar. Só voltando aqui antes de fechar a matéria. Isso. No caso da expressão de baixo, você colocou o t tendendo a zero porque você substituiu o x aqui. Isso, como eu mudo. Isso, quando você zero. Então, igual a zero. Isso, quando a gente muda de variável, eu tenho que saber se essa nova variável vai tender a que valor. Por exemplo, aqui, ó, o que eu escrevi que x ao quadrado menos 1 é igual eu chamei uma variável t, certo? Sim. No limite original, x tende a quanto? A 1. Então, coloca 1 aqui no lugar do x, para a gente saber se o t vai tender a quanto. Então, vou colocar aqui no lugar do x 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 1. Então, olha só, 1 ao quadrado é 1, então fica 1 menos 1. 1 menos 1 dá quanto? 0. 0, então significa que o meu t vai tender a 0. Tá, mas pode aparecer exercício com esse t aqui embaixo pode atender outro valor. Não, mas se eu mudo, se você mudou de variável, ele vai tender o valor que você calcular. E não tem como você, se você já mudou, calculando ele mudar de novo, não pode. Tem que mudar no começo. Bem, exatamente. É justamente isso. Então esse t aqui, ele nunca vai ser, ele coincidiu de ser 0, mas ele pode dar outro número. Não, o número poderia ser qualquer valor. Tá? Poderia ser, por exemplo, vamos supor que é claro, por exemplo, se você, para ele tender a outro valor, você vai ter que mudar o valor aqui, concorda? Sim. Só que, por exemplo, se eu colocar 3 aqui, isso aqui já não dá 0. Então, esse limite é fácil de resolver. Já vai dar o resultado. Concorda comigo? Sim. Já não vai precisar... 3 ao quadrado, menos 1. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, vai ter tangente de 9... menos 1, que vai dar 8, vai ficar tangente de 8 dividido por 8. Aí já não é uma indeterminação. Ô, professor, Sim. aí nesse caso aí, de vez ser x ao quadrado menos 1, se fosse x ao quadrado mais 2, já teria um número também, né? Se for x ao quadrado mais 2, já não vai dar indeterminação. Então, não precisa nem fazer isso que a gente fez aqui. Daria 3 em cima e 3 embaixo. Isso, tangente de 3 sobre 3 é o resultado. Acabou. Entendi. Então, se não der indeterminação, qualquer outro valor, aí a gente resolve. Então, olha só, para fechar aqui a nossa revisão, o que a gente viu na última aula também? Que eu até deixei 2 exercícios, que vocês também tiveram alguma dificuldade no começo, mas alguns até me mandaram, alguns fizeram. Eu estava acompanhando as resoluções que eu recebi, né, que são os limites fundamentais exponenciais. Né, que eu comentei com vocês, o objetivo é igual o do seno. O objetivo é transformar naquela expressão para ser igual. O objetivo nosso nos limites exponenciais... Pessoal, esquece esse lado aqui, ó. Esquece esse lado. Vamos comentar esse lado aqui daqui a pouco. Olha só para esse lado aqui. Então, esquecem esse lado que está aqui, à direita, foquem somente nisso que está aqui. Para a gente tirar as dúvidas. Isso que está aqui, professor... Essa expressão aqui, ela é uma expressão padrão, tá? Isso aqui é, como falei, a expressão padrão é a expressão da definição do limite exponencial. Esquece o que está aqui à direita, como eu disse, foca isso aqui. Qual é que é o objetivo nosso? O objetivo nosso, o que essa expressão nos fala? Sempre que eu tiver um limite que tiver essa configuração, mais ou menos, pode ser positivo ou negativo, de um número sobre x... e tudo isso elevado a x, o que eu quero que vocês observem? Se o expoente que tiver aqui em cima for igual ao denominador, se esses dois forem iguais,
significa que o resultado desse limite vai ser igual a E, tá? E mesmo, letra E mesmo de Euler, tá? Homenagem ao Euler, E elevado a esse número que está aqui em cima. Professor, por que você colocou mais ou menos? Porque esse número, se ele for negativo, vai aparecer aqui elevado a esse número negativo. Se for positivo, vai aparecer aqui no resultado a esse número elevado ao sinal que ele tiver, positivo ou negativo. Então, é isso que essa expressão está nos falando. Tá? Então, se eu tiver essa configuração, aqui pode ser infinito positivo ou infinito negativo. Não esquece o que está aqui à direita, foca só nisso que está aqui à esquerda. Então, se eu tiver essa configuração 1, mais ou menos, um número sobre um certo valor x. Se o denominador desse número for igual ao expoente, o limite é igual a E elevado a mais ou menos esse número. É isso que diz essa expressão aqui. Tudo bem até aqui? Sim? Gerou uma dúvida aqui. O sinal que vai acompanhar o expoente do ele, isso. Ele vai vir do mais ou menos do K ou do mais ou menos do X? Que tá não, tendendo do K. ao... Do K, ó, olha K. aqui, está elevado a K, só do K, só o sinal do K. Tá. Se o K for positivo, vai ficar E elevado a K positivo. Se esse número K for negativo, vai ficar esse número E elevado a K negativo. Sempre o sinal do K, não do X. Beleza. Tranquilo? Então, é sempre o valor do X. Então, vamos ver exemplo, que com exemplo fica mais prático e mais fácil. Às vezes a gente fica só comentando a expressão, acaba que até os alunos ficam mais perdidos. Vamos nos exemplos para ficar... Então, olha só, vamos fazer aqui, eu trouxe aqui, primeiro 4 exemplos, uns que vocês não fizeram na aula passada, que vocês pediram para eu resolver. Então, da letra A até a letra E. Então, vamos focar só da letra A, né? Todo esse conjunto aqui até a letra E. Né? Os que vocês pediram também na aula passada, eu trouxe aqui para a gente resolver. Então, olha só o primeiro, letra A. 1 mais 2 sobre x elevado a x. Então, olha só, aqui no cantinho até eu coloquei a expressão, eu tenho 1, tá aqui, mais ou menos o k sobre x, tudo isso elevado a x. Quando isso acontece, o limite é igual a e elevado àquele número k, seja ele positivo ou negativo. Então, olha só, já tenho 1, não tenho? 1 está lá. Está sobre x, aqui também está elevado a x. O expoente é igual ao denominador? Sim ou não? Sim. Sim, então quando é isso, o resultado é igual a e elevado a esse número que está aqui. O 2 é positivo, então fica e elevado a 2 também positivo. Dúvida? Então não. Não. Então vamos para a letra B. Olha só, tenho 1 mais 1 sobre 3x elevado a x. O expoente é igual ao denominador? Não. Não. Para ser igual, o que teria que aparecer aqui em cima? 3x. 3x. Então, olha só, o que eu fiz? Ué, eu vou multipliquei aqui por 3 e aqui fora eu coloquei aqui para dividir por 3. Então tá aqui, ó, coloquei aqui dividindo por... Professor, mas você colocou 1/3 de novo. Por que eu coloquei 1/3? Porque nós já vimos que na multiplicação eu multiplico o numerador com o numerador, vou multiplicar 3. Esse 3 aqui tem sobre 1, subentendido. 3 vezes 1 vai dar 3. E 1 vezes 3 vai dar 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Não altera a expressão. Então, tá aqui que eu fiz. Multipliquei em cima por 3 para igualar. E aqui fora coloquei dividindo por 3. Então, olha só, o que eu tenho agora? 3x e aqui também tem um 3x. Esse limite aqui de dentro, pessoal, falem para mim, quanto é que dá? E elevado a mais 1? Isso, é elevado a mais 1. Então, esse limite que está aqui dentro é elevado a mais 1. Está aqui, ó, eu coloquei ele aqui, ó, é elevado a mais 1. E elevado a mais 1. Está aqui, ó, é elevado a mais 1. Só que tudo isso aqui por fora está elevado a quanto?
É 1/3. A 1/3. Tá aqui, ó. Coloquei também aqui fora 1/3. Até aqui, pessoal, professor, eu parei até aqui, tá errado? Não, tá certo. Você pode parar até aqui. Assim como você pode multiplicar também. 1 vezes 1 vai dar 1. Né? Esse 1 também aqui tem um subentendido, que não precisa colocar. 1 vezes 1 vai dar 1. E 1 vezes 3 vai dar 3. Então fica e elevado a 1/3. Professor, eu parei até aqui, e elevado a 1/3. Tá errado? Não. Certíssimo. Agora, professor, eu quero colocar na raiz. Fique à vontade. Mas é desnecessário. Tranquilo? Não é que está errado. Professor, eu parei até aqui. Isso aqui está certo. Ah, mas coloquei na raiz. Não é necessário. Tá? Não é necessário e não é obrigatório. Até aqui o resultado tá certo. Ô, professor, Sim. para você colocar ele na raiz, tem um processo ou é só subentendido que vai dar uma Não. raiz por dia? Tem, e nós vimos, e eu recomendo que vocês vejam de novo, funções exponenciais. Nós vimos as propriedades de potência. Daniel, Sim? Onde nós vimos assim, A, vou colocar aqui, A elevado a N sobre M, propriedade de potência. É igual a raiz, o A, o M e aqui o N. Essa propriedade está lá no material de vocês. Então, olha só, tem um aqui, E elevado a 1/3. Tá? Deixa eu só inverter aqui para ficar mais... Inverter a propriedade. Já que alguém me perguntou, alguém me chamou, já que eu atendo, deixa eu só mostrar aqui a propriedade. M sobre N. Né, que vocês têm lá no material, nós vimos e fizemos vários exercícios sobre isso lá na função exponencial. Então, aqui fica o N e aqui fica A elevado a M. Tá? Então, olha só, quem é o N, professor? O N é o índice da raiz. Então, eu tenho E elevado a 1/3, então fica E. 1/3, que é o número de baixo, é o índice da raiz, fica a raiz cúbica, e o número de cima fica E elevado a 1, que é o próprio E, por isso que eu não coloquei. Tá? Que é a propriedade de potência que a gente usa. Assim, como se eu tiver raiz, consigo também tirar fora da raiz, que é o que está aqui, que é o processo inverso. Pode falar, alguém me chamou aí, por favor. sou eu, João Paulo. Fala, Daniel, João. eu Sim. fiquei um pouco perdido aí na sua explicação. Me perdi aí nessa parte aí do que você lançou lá, aquele expoente 1/3 lá. Lá que eu me perdi um pouco. Você poderia explicar de novo, por favor? Tá, então, lembra igual no limite que a gente fez lá no limite do seno, né? O que a gente faz? A gente multiplica, né, em cima e embaixo. O que eu fiz aqui? Como é que eu tenho 3x, e eu preciso aqui em cima para ter 3x, porque eu só tenho x aqui em cima, então se eu multiplicar aqui em cima por 3, né, vou lá fora, eu também vou multiplicar por 3. Só que como eu estou multiplicando aqui, eu vou dividir por 3, para não alterar a expressão, porque se eu cortar esse 3 com 3, mantém a expressão anterior, não altera a expressão. Tudo bem? Certo. Pronto, então feito isso, o que eu... Pode falar. Pode continuar. Feito isso, Depois olha você só. coloca Sim, quando eu coloco, pode falar. Você coloca o número no X para igualar a expressão, Isso. você automaticamente coloca essa chave O inverso daquele número, isso. o inverso do número de fora. Isso. Pronto, fechou. Melhor frase para usar isso aí. Se eu multiplico por dentro, lá fora eu coloco o inverso daquele número. 1 sobre aquele número. Perfeito. Perfeito. Fica mais simples assim. A gente multiplica lá fora pelo inverso daquele número, ou seja, 1 sobre aquele número. Pronto, mais fácil. Então, olha só, a parte de dentro que eu circulei aqui está igual à minha fórmula. 1 mais alguma coisa, né? Pode ser negativo ou positivo. A parte de baixo é igual à parte de cima. Então, segundo a definição, esse limite me dá E elevado a esse número que está aqui em cima. Como aqui em cima tem 1, fica E elevado a 1. Certo? Que é a parte de dentro. Só que tudo isso aqui, por fora, está elevado a quanto? Ao inverso do número que nós já vimos, a 1/3. Nossa, que 3 feio.
Então tá aqui que eu fiz tudo isso aqui elevado a 1/3, aí só multiplicar 1, esse 1 aqui tem um subentendido, né, que a gente não precisa colocar, 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 3 vai dar 3. Então fica E elevado a 1/3. De novo, né, eu acabei de mostrar aqui a propriedade, como é que eu coloquei na raiz, mas não precisa colocar na raiz, podemos parar até ali, não tem problema nenhum. Tranquilo? Então olha só. Na letra C, já não temos aquela expressão igual. Ou seja, na letra C, eu já não tenho, né, a expressão igual. Ou seja, esse 1 já não está aparecendo, não tem 1. Porque o nosso objetivo tem que aparecer sempre esse 1 somado ou subtraído com alguma coisa. Né? Isso, alguma coisa que tiver aí. Só que, olha só o que eu tenho. X mais 3... dividido por x elevado a x. O que eu posso fazer? Como tem o mesmo denominador, eu posso separar. O que eu fiz? X dividido por x mais 3 dividido por x. X dividido por x, quanto é que dá? 1. X dividido por x vai dar 1, tá aqui, mais 3 sobre x. Agora, a parte... Sim? Por que aí que eu não entendo. Por que no caso, como a gente está falando de x, incógnita, você colocou aí x sobre x. Se fosse um número, por exemplo, voltando ali, se fosse x mais 3 sobre 4, seria 4 nos dois também, não? Não. Seria 2 sobre 2. Por que não é 4? Porque você teria que colocar x e tirar, porque olha só, a expressão nossa, o que tiver aqui em cima tem que ter... E na expressão, pela definição em cima, você tem um x. Então, não tem um número em cima. Não, pela definição da expressão exponencial, tem que ser uma variável, não um número só. Não, sim. Eu não digo nem no expoente, eu digo no denominador embaixo. Tá, x mais 3, por exemplo, sobre... Sobre x ali, né? Aí vamos pensar como se fosse sobre 4. Sobre 4, tá. Dá sobre x embaixo nos dois. Por que você iguala os 2x? Por que eu igualei? Não pessoal, seria, por exemplo, assim... Não, peraí. Pessoal, não igualei não. Isso aqui é matemática básica. Se você tem uma fração com o mesmo denominador, eu posso separar com o mesmo denominador. O denominador é o mesmo da expressão. Eu só separei com o mesmo denominador. Não, eu estava achando que fosse alguma regra do limite em si. Não. Mesma coisa aqui, por exemplo, x mais 3 sobre 4, eu posso separar x sobre 4 porque tem o mesmo denominador, mais 3 sobre 4. Posso separar porque o denominador é o mesmo. Entendi. Beleza. Tá? Não lembrava disso não e tá foda. Eu só apliquei a propriedade normal de matemática básica, de fração mesmo. Só separei porque o denominador é o mesmo. Como todo mundo está sendo dividido por x, eu posso separar x sobre x e 3 sobre x. Beleza. Agora, x dividido por x dá 1. E ficou 3 sobre x. Pronto. Só que olha só, o x de baixo já é igual ao x de cima. Pronto. O resultado vai ficar E elevado a esse número aqui. Como 3 está positivo, está aqui. E elevado a 3. Então, sempre que você tiver uma fração com o mesmo denominador, isso aí é possível. Agora, por exemplo, olha só, se fosse, por exemplo, x mais 1 dividido, por exemplo, por x, sei lá, menos 2. Nesse caso, não compensa eu escrever x mais 2, por exemplo. Não compensa, porque isso aqui não vai dar 1, concorda? Mais 1 sobre x, por exemplo, mais 2. Só está errado? Não, está certo, só que não compensa. Essa divisão nunca vai me dar 1, então não me ajudou em nada eu abrir elas. Então, olha só, a letra B é o contrário da letra D. Professor, como assim que é o contrário da letra D? Porque na letra D, embaixo, tinha 3x. Agora, o que eu tenho aqui embaixo? Tem um x e aqui em cima tem o meio de x. Né? Ou seja, x que multiplica 1 sobre 2. Como vocês conseguem observar isso aí com facilidade, simples, de forma fácil,
Pessoal, se eu tenho 1 sobre 2 que multiplica x, é a mesma coisa eu escrever x que multiplica 1 sobre 2. Não muda. Alguma dúvida fazer isso, pessoal? Não. Se é 1 sobre 2 que multiplica x, é a mesma coisa x que multiplica 1 sobre 2. Certo? Então, o que eu fiz? Ó? Tá aqui, ó. Coloquei 1 mais 1 sobre x. Tudo isso aqui elevado a x. E por fora, coloquei 1 sobre 2. Ou seja, x que multiplica 1 sobre 2. Pessoal, até aqui, alguma dúvida nessa transformação aqui? Não. Tá tranquilo. Então, se não, quanto é que dá esse limite aqui de dentro, então? Falem para mim. Porque já está na configuração. Isso Quanto é sobre que... 1. Oi? Isso E sobre 1. elevado. E sobre 1. É elevado, não sobre. Então, tem que tomar cuidado. É, É elevado. Elevado a 1. Isso. Então, tá aqui, ó. Coloquei aqui. É elevado a 1. E tudo isso está elevado a quanto? A 1 sobre... A 1 sobre 2, ou meio, né? Se quiser colocar 0,5, não tem problema. Então, olha só, de novo, fiz a mesma coisa que eu tinha feito aqui. Multipliquei 1 sobre 1, dá 1, e 1 vezes 2 dá 2. Professor, eu parei até aqui, é elevado a meio. Tá errado? Não, tá certo. Professor, eu quero colocar na raiz. Tá aqui, coloquei na raiz, que não tem necessidade nenhuma. Tá? De novo, acabei de comentar com vocês. Não precisa fazer isso aí. Mas, se vocês quiserem colocar na raiz, vocês têm essa liberdade. Não tem problema nenhum vocês colocarem na raiz. Não tem problema nenhum, tá? Eu acho que foi o Wander, né, que falou para mim desse exercício aqui, a letra E, que eu deixei para vocês para fazerem também lá na lista. Também que é muito simples, gente. Coisa... Até sustento que vocês não fizeram isso. E eu vou sugerir para vocês esse exercício depois, para vocês resolverem ele utilizando mudança de variável. E vocês me mandam. O mesmo exercício, esse aqui vai dar o mesmo resultado, só que eu vou sugerir para vocês resolverem ele utilizando mudança de variável. Eu vou colocar aqui a mudança que vocês vão utilizar. Tá bom? O mesmo que nós vamos resolver aqui. Eu vou resolver, não vou mudar a variável, mas vocês vão perceber que mudando variável, quando vocês fizerem isso, vocês vão perceber que o exercício fica mais fácil, mais simples. Apesar que resolvendo desse jeito também é simples. Tá? Mas eu vou pedir que vocês resolvam, né? Para vocês treinarem mesmo, para vocês verem como é que para vocês aplicar as propriedades de potência. Eu sugiro que vocês resolvam. Tá? Depois eu vou sugerir qual aqui é a mudança de variável. Professor, é obrigatório? Vale ponto? Não vale ponto não. Eu estou sugerindo para vocês resolverem, para vocês terem mais um recurso, né? Ou uma outra forma de resolver. Tá? Apenas um recurso. Se vocês não quiserem também, eu achei isso aqui tranquilo, mas vocês fiquem à vontade. Mas eu acho que vale a pena vocês, depois de resolverem, aplicando mudança de variável. Então, olha só. Pessoal, quando a gente tem esse exercício dessas configurações, em que eu tenho uma expressão completa no numerador e uma expressão também completa no denominador, uma das formas de resolver é essa que eu fiz aqui. Se vocês verem livro, vídeo no YouTube, as formas que muitos professores mostram para os alunos resolver é a mudança de variável. Por quê, professor? Porque o exercício fica muito simples. Tá? Que eu falei que eu vou sugerir para vocês resolverem. Eu fiz aqui normal, não mudei variável, não vou fazer nada. Tá? Vocês vão ver vídeos, a maioria dos professores, eles sugerem os alunos para resolverem esse exercício utilizando mudança de variável. Tá? Por quê, professor? Porque o exercício fica muito simples mesmo. Não dá trabalho para ninguém. Tá? É simples. A mudança de variável é aquele sistema que usa na tangente. Isso, igual que eu fiz na tangente. Por exemplo, o que acontece? Na mudança de variável, nesses exercícios aqui, a gente só muda a variável sempre no denominador. Ou seja, eu considero, por exemplo, x mais 1 igual a t. Sempre, a gente só muda só no denominador, não mexe no numerador, só no denominador. Tá?
Mas depois vocês, se quiserem fazer, eu vou deixar aqui a sugestão para vocês resolverem. Eu fiz da forma tranquila. Então, olha só, professor, então eu posso resolver ele mudando variável ou dessa forma que eu vou explicar para vocês. Acredito eu, dessa forma que eu estou explicando para vocês. Se essas expressões forem muito maiores, que estão aqui dentro, a dificuldade aumenta. Tá? Eu resolvi, por exemplo, aqui, porque é uma questão muito simples. Tá? Por isso, mas vocês vão ver que se as questões forem muito grandes, às vezes mudança de variável resolve o nosso problema, transforma aquela expressão que era, digamos assim, difícil, né, numa expressão mais tranquila, tá? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Então, quando a gente tem essa configuração, o que a gente faz? Vamos dividir em cima por x e também embaixo eu vou dividir por x. Então, é uma das formas de resolver, tá? Tá aqui, ó. Peguei a parte de cima, dividi por x, e peguei a parte de baixo, dividi por x também. Tá? Então, uma das formas de resolver. Aí, o que eu fiz a partir daqui, né? Que eu não coloquei o passo, que nós já fizemos. Olha só a parte de cima. Então, vou separar de novo com o mesmo denominador. Vai ficar x dividido por x, porque tem o mesmo denominador, menos 1 dividido por x. Embaixo fiz a mesma coisa também, ficou x dividido por x mais 1 dividido por x. Se eu separei, igual que a gente fez no exercício anterior, se eu separei a expressão com o mesmo denominador. Então, olha só, x dividido por x dá quanto, pessoal? 1. 1, tá aqui, ó. Coloquei aqui em cima, tá aqui, ó. 1 menos 1 sobre x. Não mexi, 1 sobre x. Permanece 1 sobre x. Embaixo, x dividido por x dá quanto? Também dá 1. Tá aqui, ó. 1 mais 1 sobre x. Pessoal, falem para mim, quanto é que dá o limite de cima? E elevado a menos 1. É elevado a menos 1. Tá aqui, ó. Embaixo, dividido. Quanto é que dá o limite de elevado a 1. É elevado a 1. Tá aqui, ó. Pronto, é o que eu escrevi aqui, tá vendo? Simples de resolver. Tá aqui, ó. Ficou e elevado a menos 1 dividido por e elevado a 1. Agora aqui tem que aplicar a propriedade de potência. Divisão de potência com a mesma base, né? Mantém a base, subtrai-se os expoentes. É isso que eu fiz aqui. Então, divisão de potência com a mesma base, mantém a base e vou subtrair os expoentes. Então, tá aqui, ó. Vou manter a base, que é e elevado a menos 1, menos o outro expoente de baixo, que é 1. Então, fica menos 1, menos, que é da fórmula 1. Menos 1 dá menos 2. Pronto. Professor, até aí acabou. Agora, tem alunos, aquilo que eu falei para vocês, isso é matemática, tem alunos que preferem transformar isso aqui em um número positivo. Também nós vimos lá em propriedade de potência, um número a elevado a um número negativo, para transformar ele positivo, é um 1 dividido pelo esse número, só que agora elevado a expoente positivo. Precisa fazer isso, professor? Não precisa, gente. Como eu já disse, até aqui o resultado acabou, até aqui está certo. Não precisa transformar num expoente positivo. Mas por que eu coloco sempre os dois possíveis resultados? Porque pode ser que vocês encontrem, por exemplo, no livro, vocês vão falar, meu professor só me ensinou que tem que ficar até aqui. Não, eu sempre estou colocando todos os resultados possíveis. Mas não há necessidade de vocês, por exemplo, numa prova... Por que eu estou, professor, então, porque está colocando esse resultado? Porque questões, por exemplo, de concurso, você faz um concurso, é um processo seletivo, os gabaritos, eles vão sempre colocar o resultado, né? Normalmente você vai encontrar esse resultado. Assim como aqueles que eu fui colocando na raiz. Agora, a gente está estudando para questão didática, para questão de sala de aula, questão de prova. Professor, eu parei até aqui. Professor. Tá errado? Não, tá certo. Se vale 1.000, você tem 1.000 pontos. Não muda nada. Tem teus 1.000. Então, não muda. Professor, o fulano parou até aqui. Agora, o que eu vou sugerir para vocês? Que vocês resolvam esse exercício como treino. Pessoal, professor,
É para te mandar? Não, é para vocês treinarem. Me manda se você tiver dúvida. Ou até você pode até mandar para mim para eu avaliar, para ver se vocês resolveram. Então, qual que é a suposição que vocês vão utilizar? Vocês vão utilizar essa mudança aqui, ó. X mais 1 igual a T. Professor, eu não gosto da variável T. Posso colocar qualquer variável? Gente, fique à vontade. O X tende a infinito. Então, se fica infinito mais 1 vai dar quanto, pessoal? Infinito mais 1 dá quanto? Infinito. Então, significa que o meu T também não vai mudar. O T também vai continuar tendendo a infinito. Então, o T, olha só, aqui o X, se eu quiser determinar o X vai ser igual a T. Esse 1 está positivo, passa para cá. Então, eu sugiro que vocês resolvam utilizando essa mudança de variável que eu coloquei aqui. Tá? Para vocês treinarem, gente, para vocês verem que expressões um pouquinho mais trabalhadas, mais complexa, compensa demais a gente mudar variável. E vocês já conseguem perceber, se eu colocar, por exemplo, aqui no lugar do x mais 1, colocar t, vocês já percebem, olha só como é que fica o limite simples. No lugar do x, eu vou colocar t menos 1. Olha só, t menos 1 no lugar do x, e tem outro t menos 1, e tem lá outro menos 1. Olha só a simplicidade que vai ficar. Embaixo, no lugar do t mais 1, eu vou colocar t, que eu chamei de x mais 1. Então, vocês conseguem perceber, olha como vai ficar a expressão, vai ficar t menos 2. Olha que coisa mais simples. E isso aqui, nós já resolvemos. T menos 2 tem o mesmo denominador, basta dividir tudo isso aqui por quanto? Por t. Então, observem que ele transforma a expressão simples, mas eu sugiro que vocês resolvam. Professor, vai mudar o resultado? Não, o resultado vai continuar sendo esse aqui. Professor, mas mudei de variável, não muda o resultado? Não, não muda. Você só mudou de variável para ficar mais fácil de resolver. O resultado não muda. Tá? Lembrando, de novo, não é obrigação que vocês têm que resolver. É uma sugestão que eu estou dando para vocês, porque eu sei que no futuro vocês vão se deparar com expressões que descrevem comportamento e certas funções, que vocês vão ter limite, às vezes, a mudança de variável. Não, acredite em mim que vai garantir para vocês 85% a 90% de probabilidade de você não errar. Tá? Isso serve não só para limite, gente. Vocês vão ver que mudança de variável a gente faz para um monte de coisa. Não é só para limite. Então, eu vou deixar aqui essa expressão aqui, né? Como a nossa aula está sendo gravada também, então, para vocês tentarem mesmo, gente. Tá? Se vocês conseguirem resolver isso aqui, aí o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar até os outros que a gente fez, começarem a treinar ele mudando variável. Que vocês vão perceber que a situação vai ficar muito mais tranquila. Vocês podem treinar. Daí para vocês treinarem mesmo. Oi? Não entendi. Pessoal, alguém falou aí que eu não percebi. Ô Daniel, mas assim, para mudança de variável, seria esse método aí, né, que você colocou aí, né? X mais 1 igual a t, x igual a t menos 1. Isso, para esse exercício. Para esse exercício. Isso, vocês podem pegar os outros também e fazer mudança de variável. Não muda nada na solução. Muito pelo contrário, fica muito mais fácil. Todos que a gente fez, o resultado não muda. Eu estou sugerindo essa aqui, por exemplo, eu fiz desse método aqui. Tem gente que pode falar assim, nossa, professor, desse método que você acabou de mostrar para a gente, ficou mais fácil. E eu apliquei mudança de variável, por exemplo, professor, eu achei mais complexo, mais trabalhoso. Vocês podem até chegar a essa conclusão. Só que o que acontece? Se aumentar o exercício, aumentar a expressão do exercício, vocês vão perceber que mudando, por exemplo, igual aquele que eu fiz, por exemplo, lá da tangente. Se vocês resolverem, por exemplo, ele sem mudar a variável, eu garanto para vocês que a gente gastou lá 2 linhas para resolver, eu garanto que vocês vão gastar quase uma folha para resolver. Para chegar no mesmo resultado igual a 1. E ali, o que vai exigir de vocês, professor? Vai exigir de vocês conhecimento de relações trigonométricas. Naquele exercício. Vai exigir muito mais,
propriedades de trigonometria se vocês não mudarem a variável, mas vocês podem também tentar resolver aquele mesmo exercício sem mudar a variável, que vocês vão notar o trabalho que vocês terão é muito maior do que a resolução que a gente fez. Vocês vão perceber isso, que o trabalho será maior, tá? Não significa que vai dar resultado diferente, vai dar o mesmo resultado, que vocês já sabem o resultado, só que vocês vão perceber que aplicando as transformações normais, vocês vão perceber que a dificuldade é grande. Claro, porque vocês não estão acostumados com propriedade trigonométrica. Para quem já está acostumado, já conhece as propriedades trigonométricas de cabeça, ele vai achar simples também. Mas para quem está começando, talvez não lembra mais, estudou faz tempo, não lembra mais propriedade trigonométrica, ou tem dificuldade em trigonometria, pode, digamos assim, começar no caminho e às vezes chegar no caminho e parar. Né? Então, mudança de variável é uma solução trivial. Tá? E não só para esses limites, assim como para aqueles outros que eu fiz lá, por exemplo, de qualquer determinação que a gente fez, eu poderia ter usado mudança de variável, que aqueles que a gente, todos que a gente fez, ficaria também simples, tá? Simples mesmo. Eu não fiz em todos porque não ficar trabalhando só mudando de variável, não, mas eu deixei, nesse caso eu deixei esse aqui para vocês resolverem ele para dá até para a gente fazer o seguinte nesse exercício. Resolvam ele. Deixa quieto, para não complicar a vida de vocês, deixa quieto, vai. Daniel, aí daí ficaria t menos 2 sobre t elevado a t. Não, eu vou deixar que vocês resolvam isso aí. Desfoca isso aí por enquanto, esse aí é trabalho de vocês. Eu quero que vocês resolvam, que vocês cheguem nesse resultado, utilizando mudança de variável, tá? Agora, quando vocês começarem a resolver, ali sim vocês começam agora a tirar dúvida comigo, caso vocês não consigam, tá? Mas, por enquanto, eu quero ver como é que vocês vão sair desse. Tranquilo. Professor, vai dar coisa do outro mundo? Não, não vai dar nada do outro mundo, não. Vai dar um negócio tranquilo, facinho, tá? Tranquilo. Por quê? Porque imagina, por exemplo, aqui tem x. E se eu colocar, por exemplo, x mais 1, olha só. Supondo, por exemplo, esse exercício, por exemplo, com x mais 1, gente, mudando variável, você dá a risada na hora que você muda de variável. Professor, dou a risada? Você vai dar a risada. Porque na hora que você olhou assim, elevado a x mais 1, você ficou tão apavorado, mas na hora que você mudou variável, até você dá uma risada, até você faz um estrogonofe, relaxa. Você fala, nossa, tava perdendo tempo querer resolver assim, ué. Mudança de variável, até você toma café, come um pão, aí você relaxa, o exercício se resolve sozinho. Porque só a mudança de variável, ele já mostra para você qual que é o resultado. Então facilita muito, tá, gente? Vocês podem depois treinar isso aí. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês me dão um toque ali, tá bom? Mas não deixem de fazer. É uma sugestão, pessoal. Professor, vai valer ponto para eu mandar para você? Eu sugiro, se vocês mandarem para mim para me dar uma olhada, fica bom. Mas se você também resolver e entendeu, e você achou que não tem dificuldade nenhuma, percebeu que não precisa mandar, também vocês têm essa liberdade. Tá bom? Não é obrigatório que vocês têm que mandar para mim. Não é obrigatório, não. Eu acho que foi o Wander. Wander, você, na aula passada, você falou também para mim que você não conseguiu resolver o exercício, aquele de E elevado a x menos E elevado a menos x, né? Não sei se foi o Wander. Isso. Foi mesmo. Isso. Foi tanta coisa. Oi? Foi tanta coisa. Você falou tanta coisa que nem eu percebi também na aula passada, mas foi muita coisa. Eu fui só anotando, assim. Anotando as dúvidas de cada um. E eu até havia comentado com vocês naquela aula que a gente poderia fazer de duas formas, mudando variável. Olha só, é legal, gente, mudança de variável. Quando vocês começarem a resolver exercício e perceberem, né, tiverem essa prática, assim, constante na vida de vocês, você, por exemplo, vocês vão perceber que mudança de variável, vocês vão perceber que isso é algo fantástico. Imagina você está, por exemplo, lá numa empresa, por exemplo, tem lá uma máquina que está funcionando, tem um certo comportamento, a máquina deu defeito. Você descrever aquele comportamento da máquina por uma variável, nossa, fica muito mais fácil analisar. Por isso é que você vê, por exemplo, esses técnicos que vão fazer manutenção de equipamento,
né? Vocês vão ter uma disciplina mais para frente, né? Que vocês vão aprender esses conceitos ali, né? Vocês vão ver, só quando vai fazer manutenção de algum equipamento, o que ele faz? Ele transforma, né, aquele comportamento, aquela função que descreve numa função linear. Por quê? Porque a função linear ele tem característica interessante que a gente já conhece, tem um parâmetro que é fixo, tem um parâmetro que é variável. Então, se eu conseguir observar que o comportamento, por exemplo, vamos supor, daquele ar-condicionado, tem esse comportamento dentro de uma função linear, e eu já sei que qual que é o parâmetro dele fixo, é muito fácil eu descobrir, né, o problema onde é que está. Porque eu sei qual que é o parâmetro que varia. Então, na prática, é muito comum, gente. É muito comum a gente descrever esses equipamentos utilizando, né, esses conceitos. Tá? É muito comum. E vocês, claro, vocês estão começando, está no primeiro período, não precisa ficar apavorado, não. É que vocês têm uma grade muito grande aí para aprender e para absorver bastante conhecimento para vocês poderem, digamos assim, até formarem, terem uma gama de conhecimento, né, muito grande, tá? Para poderem solucionar problemas práticos, problemas reais. Como se diz, né? Não precisa preocupar agora, a coisa vai piorar. Isso, vai piorar. Pessoal, depois que a gente terminar a aula, só não saiam, quero passar uma informação importante para vocês, e eu já passei para os alunos como se diz, os veteranos, tá? Vou passar para vocês, eu acho muito interessante, tá? Depois eu comento, eu acredito que vocês vão gostar, tá? E se vocês tiverem interesse também, tá? Eu acho fantástico. Pessoal, olha só, então para fechar aqui, vou resolver o exercício que o Wander pediu na aula passada, para fechar aqui nesse slide que está aparecendo na tela de vocês, que é quando a gente tem o número elevado a x menos 1. O que eu quero que vocês observem, quando eu tenho um número elevado, a nossa expressão, a definição da expressão é sempre limite, quando x tende a 0, de um número, ou pode ser alguma coisa elevado a x menos 1, dividido por x. O que eu quero que vocês observem? Quando o expoente de x for igual ao seu denominador, então o limite dessa expressão é igual a ln de a. Professor, eu lembro que você comentou o que significa ln mesmo? Logaritmo natural, tá? O ln significa logaritmo natural. E uma observação importante, ln de e, daquele e que a gente está acostumado, por definição é igual a 1. Então, se você encontrar algum lugar, resolvi, professor, me deu lá o meu limite, ln de e. ln de e, lembre sempre que é igual a 1. Tá? Então, olha só. O que é o ln de e? O ln de e é o número neperiano, tá? Que vocês saibam apenas o quê? Que o ln de e, nesse exato momento, é igual a 1, tá? Que vocês sabem. Professor, ele é só igual a 1 hoje? Não, é igual a 1 até para a vida toda. Isso aí é a definição. Até que se prova o contrário, né? Até que se apareça outros cientistas que estudem que nos provem o contrário, né? Por enquanto, até no mundo que a gente vive, até na China também continua valendo 1. Até no Paraguai, tá? Não mudou, não. Até que nos provem o contrário, não sei daqui a quantos anos, isso muda. Então, olha só, gente, o objetivo nosso nos exercícios é sempre encontrar esse 1 aqui. Professor, o objetivo é encontrar 1? Exatamente. Então, muitas das vezes, não aparece esse 1. Então, nosso objetivo, gravem isso que eu estou falando, nosso objetivo é sempre encontrar nesse lado 1. O 1 não pode estar aqui. No lado do A, tem que ser sempre alguma coisa menos 1. O nosso objetivo é encontrar aquele bendito 1, aquela benção de aquele 1 maravilhoso aí. É claro que nos exercícios, o 1 ele não aparece, vocês já estão acostumados que aquele 1 não aparece. A gente tem que fazer ele o quê? Aparecer. Então, olha só, trouxe aqui 2 exemplos. Um que eu já fiz na aula passada, vocês podem assistir de novo a aula passada, eu resolvi ele e coloquei também aqui o que o Wander pediu que não conseguiram resolver para a gente resolver. Vocês vão ver que do jeito que eu fiz o primeiro na aula passada, por isso que eu achei estranho que vocês não conseguiram resolver, era o mesmo jeito que eu vou fazer o segundo aqui. Igualzinho, não vai mudar nada. Da mesma forma. Então, olha só, a gente tem limite de 2 elevado a x menos 3 elevado a x dividido por x. Qual é que é o ideal, professor? O ideal é que aqui não tivesse 3, que aqui tivesse quanto? 1. Concordam comigo?
Esse é o ideal, concordam, pessoal? Sim. Sim. O ideal é que no lugar do 3 tivesse 1. Se tivesse 1 para a gente, já estava resolvido. Imagina, 2 elevado a x menos 1 já estava resolvido. Por que eu não coloquei 1? Para a gente aprender como é que se faz. Então, olha só, gente, de novo, grave que eu vou falar para vocês. Como é que a gente faz aparecer 1? Como a gente pega sempre o número que tiver aqui, à nossa direita, e vamos dividir toda a parte de cima por ele. Vamos dividir toda a parte de cima, somente a parte de cima por ele. Então, eu vou pegar esse 3 aqui, vou dividir aqui, tá aqui, ó, 2 elevado a x dividido por 3 elevado a x, e ele mesmo também dividido por ele mesmo. É sempre Esse, assim. no caso, não é o maior, né? É sempre o que tem que virar 1. Isso, sempre vamos dividir por ele para virar 1. Tranquilo? Sempre por ele, por número que tiver aqui, onde a gente gostaria que tivesse 1. Então, olha só, ele mesmo dividindo por ele mesmo dá quanto, pessoal? 1. O 1 já apareceu, tá vendo como é que é fácil aparecer 1? Então, eu dividindo ele dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, tá aqui 1 já apareceu. 2 elevado a x, 3 elevado a x, então eu posso colocar 2 sobre 3, os dois estão elevados à mesma coisa, a x. Concordam, pessoal? Pessoal, quem tem dificuldade, aqui é 2 elevado a x, aqui é 3 elevado a x, eu coloquei os 2 elevado a x, algum problema? Não. Pronto, acabou, professor, acabou o exercício, acabou, olha só, aqui em cima eu tenho x, aqui embaixo eu tenho x, pronto. O que o problema fala? O resultado é ln de A. O A é sempre a expressão que está elevado a x, é só a expressão. Professor, então tá fácil, fica 2 terços, ln de 2 terços? Exatamente, está aqui, ó. ln de 2 sobre 3, que é o nosso resultado. Então, olha só a letra B, que eu deixei para vocês resolver, né? No caso, não é a B não, né? A G. Pessoal, tenho e elevado a menos x. Vou dividir todo mundo por quem? Por quanto? Vou dividir por quanto, pessoal, para encontrar 1? Exatamente, vou dividir toda a expressão de cima por e elevado a menos x. Então, olha só. E elevado a menos x dividido por ele mesmo vai dar quanto, pessoal? 1. Tá aqui, olha só, 1 já apareceu, pessoal. Em cima eu tenho e dividido e elevado a x dividido por e elevado a menos x. Pessoal, de novo, divisão de potência com a mesma base, o que a gente faz? Mantém a base, subtrai os expoentes. Expoente. Tá aqui, ó, então vai ficar. Isso que eu fiz, tá aqui, ó. Mantém a base é, subtrai os expoentes, de novo, esse menos é da fórmula, subtrai, e o x de baixo, ele já é negativo. Negativo, então é muito importante esse detalhe ali, por isso que eu coloquei parênteses. Agora, menos vezes menos vai dar mais, então fica elevado a x. X mais x vai dar quanto, pessoal? 2x. 2x. 2x, porque soma, se fosse multiplicação seria x ao quadrado. Isso. Então, tenho e elevado a 2x menos 1. Pessoal, olha só, em cima eu tenho 2x, embaixo eu tenho apenas x. Isso aqui nós já sabemos. Multiplico por 2 aqui e também multiplico por 2 para igualar. Agora, olha só esse limite aqui. Que coisa mais linda. Professor, esse aqui agora está igual, né? O resultado vai ser ln de A. Professor, o nosso A é o E. Então, e tem um 2 multiplicando, professor. Exatamente, vai ficar 2 que multiplica o ln de E. Pessoal, quanto é que dá o ln de E? Tá aqui, ó. ln de E dá? 1. Então, isso aqui, ln de E, vai dar 1. Então, 2 vezes 1 dá quanto? 2. 2. Sim? Eu não entendi de onde apareceu o 2, tá multiplicando ln de E. Ah, não. O 2 é aquele esquema que a gente está acostumado. Aqui em cima não tem um 2x? Sim, corrente.
Isso, o expoente. Olha só aqui na fórmula. O expoente não tem que ser igual ao denominador? Então, Sim. eu posso colocar 2 aqui, multiplico por 2 e multiplico também por 2 aqui para igualar, né? Para encontrar o 2x aqui. Sim. Só isso que eu fiz. Então, mas aí apareceu 2 depois na frente ali. Quando você faz isso para igualar, ele não tem que sair da forma? Sim, ele saiu, olha só. Vou circular aqui para você ver. Tá aqui, ó. O limite tá aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá aqui, ó. Só tem um 2 multiplicando aqui, não tem? Tem 2 embaixo. Não. O de baixo já tá igual ao de cima. O de baixo já atende aqui, ó. 2x e 2x, é. Sim. Então, o de baixo já atendeu já a minha condição, que é 2x em cima e 2x embaixo. Tudo bem? Tudo bem. Só esse limite que eu Isso, ele teria que dar o E, o LN de E, né? Isso, tá aqui, ó. Escrevi, tá aqui, ó. LN de E. Tá aqui. Tranquilo? Aí aquele 2 vermelho, aquele 2 que está antes do LN é o mesmo 2 que está em vermelho ali, multiplicando. Isso, é o mesmo, Agora eu entendi. Entendeu? Então, como LN de E é 1, então fica 2 vezes 1, que dá 2. É isso aí mesmo que você falou. Beleza. Pessoal, olha só. Eu vou, né, por hoje é só, eu vou parar aqui esse compartilhamento, eu vou comentar com vocês algumas coisas que eu falei para vocês que eu acho importante. E, de novo, vocês tentam fazer aquele exercício conforme eu disse, tá? Para que a gente, então, possa, digamos assim, para vocês treinarem mesmo aquilo que eu falei lá, caso vocês, né, queiram treinar lá a substituição de variável, né, que eu acho importante, tá? Então, qualquer coisa vocês podem tirar a dúvida e apresentar todas as vossas possíveis dúvidas, tá? Para que a gente, então, possa estar, né, ajudando vocês e tirando, então, todas as dúvidas, tá? Que eu vou estar à disposição.